Muito boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, Nussuan. Muito legal estar aqui, nesse TED, fazendo algumas reflexões. Fiz várias aqui, assistindo as outras palestras. Bom, vindo para uma faculdade, eu pensei o que me disseram quando eu entrei na faculdade. Então, em 1997, eu entrei na faculdade e a palavra da moda era empreendedorismo. Eu saí da faculdade, a palavra continuou na moda. E, nesse mesmo ano, de 97, um cara ganhou um apelido de Renato Sorriso. O Renato tinha até então uma das profissões mais desprezadas da sociedade. Eu e vocês, provavelmente, quando éramos pequenos, né, se a gente não estudasse, falavam para a gente, você não vai estudar, você vai virar gari. E o Renato ressignificou a profissão de gari naquele dia da semana que a gente joga fora, que a gente descarta, né? A segunda-feira. Ele escolheu uma segunda-feira de carnaval, o dia que a cidade do Rio de Janeiro tem um maior acúmulo de metro cúbico de lixo. O pior dia para um gari trabalhar, ele pediu para trabalhar nesse dia, pediu para ir para Sapucaí. E aí, em vez de ele levar uma ferramenta incrível, desenvolvida pelos gênios lá do MIT, ou o pessoal do Vale do Silício, né, ou ir com patins, daqueles que vai andando mais rápido para varrer, ele só levou uma ferramenta, aquela ferramenta que todos nós podemos carregar, e que o único risco que a gente tem quando a gente utiliza essa ferramenta é contagiar as pessoas. Ele levou toda a felicidade que ele tinha para aquela oportunidade que a vida tinha dado para ele. E aquilo era tão real, ele varria com tanto entusiasmo, sambava ao mesmo tempo, que além de tomar bronca de um dos chefes dele, lá na Conlurb, ele ganhou a admiração de todo mundo que estava na Sapucaí, na maior festa popular do mundo. E aí, no ano seguinte, ele não pediu, ele foi obrigado a ir para Sapucaí. 3 anos depois, o Renato já tinha uma ala com mais de 50 garis desfilando com ele, e ele se transformou no maior símbolo da maior festa popular do mundo. Ele transformou esse uniforme laranja em patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O Renato fez com que o concurso público de gari fosse o mais concorrido do município do Rio e que a empresa que ele trabalha fosse uma das mais admiradas por nós, cariocas. O Renato é um baita exemplo de gari. Não. O Renato é um baita exemplo de sambista. Não. O Renato é um baita exemplo de empreendedorismo. Isso é empreendedorismo. Desde 95, ele trabalha na mesma empresa com a mesma carteira assinada, na mesma praça pública que ele trabalhava há 20 anos atrás, aqui na zona norte do Rio. Se o Renato fosse ser um empresário, um professor, um palestrante, que ele também é de vez em quando, ele seria mais um, ele é mais um. Como gari, ele é o gari, ele é um cara que ressignificou para sempre uma profissão. Ele fez da vida dele o melhor projeto dele. Isso é empreendedorismo. Desde que eu saí da faculdade, eu busco explicações para a palavra empreendedorismo. Algumas vêm meio estranhas, meio envesadas, né? A gente achou que empreender era abrir negócio. E aí, no dicionário, a gente tem mais de 20 sinônimos para a palavra empreendedorismo, e a gente só tem 2 antônimos, quer dizer, só 2 coisas não significam empreendedorismo: acomodar e estacionar, e é só isso que a gente precisa saber, lembrando que estacionar não é estar parado, eu só estaciono quando eu estou em movimento, né? Então, se eu paro o carro, se eu saio de carro e encontro uma vaga, eu paro na primeira vaga, geralmente muito longe do lugar que eu ia, encontro várias vagas melhores do que aquela. Como eu acho que eu sou muito importante para o universo, eu acho que a lei de Murphy não é. Eu me acomodei, é o que a gente faz com a vida da gente. A gente estaciona basicamente na primeira vaguinha que a gente encontra para a vida da gente. E por que a gente não consegue pensar no exemplo do Renato como empreendedorismo? Porque a gente persegue o sucesso. A gente é driveado, programado para termos sucesso. E quando eu faço essa pergunta, fiz numa grande faculdade, uma das maiores do país, pedi para os jovens levantarem e escreverem os casos de sucesso, os cases de sucesso. O líder, por exemplo, foi o Steve Jobs. Caras como Steve Jobs são associados ao sucesso. É interessante, porque eu me emocionei muito na palestra, né, da vozinha que estava aqui, da vozinha dos 93 anos. Né? É engraçado porque, em momento nenhum, eu falei sobre sucesso profissional, mas a gente imagina o sucesso como carreira, como conta bancária, como o que a gente fez profissionalmente na nossa vida. Não existe sucesso profissional que justifique fracasso familiar. Se para você ter sucesso na sua vida, você tem que abrir mão das pessoas que estão próximas a você, você está caminhando no sentido oposto ao sucesso. E se engana quem acha que família são os filhos, maridos só. Nós que trabalhamos fora, passamos em média com os nossos filhos acordados 1 hora por dia. Façam esse exercício. Muitas vezes a gente sai de casa, alguns de vocês que estão montando esse evento provavelmente saíram de casa, deixaram os filhos dormindo, e vão chegar em casa e os filhos já vão estar dormindo. É o que acontece, por exemplo, com a minha esposa, que é uma executiva. E a gente tem 1 hora
para transformar os nossos filhos em seres humanos incríveis. É isso que nós, pais, fazemos com os nossos filhos no pouco tempo que temos com eles. 1 hora. Para transformá-los em seres humanos incríveis. Quando a gente chega no nosso trabalho, na nossa faculdade, a gente muitas vezes tem 8 horas do lado de alguém para transformar essas pessoas em seres humanos incríveis. A gente tem muito mais chance de mudar o mundo, impactar a vida daquelas pessoas que estão 8 horas com a gente do que dos nossos próprios filhos dentro de casa. Então, se para você construir o seu case de sucesso, quanto mais degrauzinho você subir, menos tempo você tiver para as pessoas, você está caminhando no sentido oposto ao sucesso. E onde que a felicidade entra nisso? Né? Quem já deu um Google viu que eu escrevi um livro, Empreendendo Felicidade. Né? E aí o cara vai falar de caminhos de felicidade. Né? Como é que a gente encontra a felicidade? Lógico que não, cada um encontra a sua do jeito que quiser, eu também estou procurando a minha. A única coisa que a gente precisa entender é que a felicidade não é mais uma opção, a felicidade agora é uma obrigação, é uma estratégia de sobrevivência, e a gente precisa redefinir os nossos conceitos de felicidade, porque o que a gente aprendeu sobre felicidade é que a felicidade era algo material. O que os nossos avós ensinaram é que felicidade era algo a ser conquistado geralmente no fim da vida, quando a gente conseguia ter um carro do ano, a casa própria, uma poupança. E aí sim, quando o corpo já não estava aguentando muito, a gente resolvia ser feliz. E aí o mundo recebeu uma série de loucos, gerações complexas, taxadas de complicadas, desfocadas, gerações perdidas, que inverteram essa lógica, que disseram para a gente que a felicidade não era material, era experimental. Uma molecada que disse para a gente que não queria ter um relógio caro no pulso, nem um carro, dona. Aliás, eles não querem ter carro. Uma galera que disse que não quer ter casa própria, poupança, um crachá que diz que ele é diretor de alguma coisa ou dono de alguma coisa. Uma geração que disse para a gente que tinha só uma exigência, pintar o cabelo da cor que eles quisessem, ter opção sexual que eles quisessem, casar com quem eles quisessem, quantas vezes eles quisessem, fazer o que eles entendessem da vida deles, e não tinha muito problema se o pai não sabia qual profissão que eles iam ter, porque daqui a 15 anos, grande parte das profissões já não vão mais existir. Esses jovens líderes, com Y e com Z, redefiniram o conceito de felicidade, a busca da humanidade há milênios, e provaram para a gente que de complicados, de complexos, eles não têm nada. Foram as 2 melhores gerações que habitaram o nosso planeta, porque de fato ensinaram para a gente que a felicidade pode ser conquistada agora, no momento presente. E que se nós, empresários, não fizermos os nossos funcionários felizes, eles vão embora. Se os maridos não fizerem suas mulheres felizes, elas vão embora, porque ninguém é mais obrigado a ficar casado com ninguém. Se a minha mulher quiser me largar, agora, né, com 2 filhos pequenos, a sociedade não vai condenar. Quer dizer, a minha família vai, porque eu sou de uma família árabe, ninguém se separa na família árabe nunca. Então, né, eu sou o único homem da família, o mais novo de todos, então vão fazer voodoo com ela, vão correr atrás dela. Mas o mundo não vai condenar ela, né? Não vai, porque lá em casa realmente o negócio família árabe é um negócio muito complicado. Então, essa geração que disse para a gente que os filhos vão embora de casa, pode ser que uma criança com 10 anos não vá embora de casa fisicamente, mas se com 10 anos uma criança não quiser mais perguntar nada para o pai, ela não pergunta. Ela vai embora emocionalmente daquele espaço. Essa geração disse para a gente, então, que a única coisa que eles querem é serem felizes. Então a felicidade deixou de ser uma opção e passou a ser uma estratégia de sobrevivência. E a liderança, que até então era associada à hierarquia, ao poder, foi ressignificada para todos nós. A gente veio de um mundo, eu vim de um mundo com 38 anos, onde o professor sempre sabia mais que o aluno, o pai sempre sabia mais do que o filho, o chefe sempre sabia mais do que o estagiário. E aí a gente acreditou que a coisa mais importante que podia existir na vida da gente era o cargo que a gente ocupava, o crachá que a gente tinha no peito. A gente podia aprender muita coisa com o mundo militar, foco, patriotismo, trabalho em equipe, mas a gente extraiu a importância da patente. A gente ainda acreditou que Maquiavel estava certo quando disse que era melhor um chefe ser temido do que ser amado. E a gente teve que reaprender o conceito de liderança, e a gente teve que olhar para a liderança desassociada da hierarquia e entender que liderança é um exercício feito diariamente, que todos vocês e eu, nós lideramos para o bem e para o mal o tempo inteiro. A liderança passa por alguns conceitos, eu infelizmente não tenho tempo para aprofundar todos eles, mas o primeiro é o exercício da confiança. A gente é pago, programado para não confiar nas pessoas, a gente instala câmeras para gerenciar o que fazem na nossa casa com os nossos filhos, a gente ainda vive na era de bater ponto nas organizações, isso não é uma crítica, é uma constatação, então a gente é preparado para não confiar, a gente incentiva muito pouco porque a gente tem medo de supervalorizar as pessoas, a gente não joga muita luz sobre o caminho de ninguém, porque se a gente iluminar demais, aquela pessoa aparece mais do que a gente perdeu a capacidade de conversar. Meu pai
Foi um grande exemplo dessa história de conversa, porque eu, como todo jovem, eu tinha uma pressa absurda para saber sobre as coisas, só que na época eu não tinha um pai universal, o Google, então eu tinha que perguntar para o meu pai. E aí toda vez que eu queria ter alguma informação com ele, e passava correndo, pai, me conta aí, como é que é lá? Eu vou falar lá no senhor, como é que é lá? Ele falava, meu filho, com essa pressa, eu não vou falar com você, você senta aqui para conversar com o papai. Eu falei, pai, eu não tenho esse tempo. Ele vem, eu ficava louco, até que um dia, ele falou para mim, meu filho, você sabe o que significa conversar? Eu falei, não, pai, acho que sei. Aí ele falou assim, então, conversar você parte do princípio que você vai escutar na mesma proporção que você vai falar. Mais do que isso, você não pode conversar com alguém se preocupando com a mensagem que está no WhatsApp. Você não pode conversar, estabelecer uma conversa com alguém torcendo para que aquele momento acabe. Qual foi a última vez que vocês conversaram com alguém sem estar preocupado com o número de WhatsApps que estavam entrando para solicitarem vocês? A gente admira muito pouco, uma pesquisa de uma grande publicação diz que 98% dos brasileiros têm medo da inveja, de se sentirem invejados, e não contam tanto o seu sucesso, mas nessa mesma pesquisa, 92% deles disseram que nunca sentiram inveja. Né? Então é engraçado porque a gente tem medo da inveja, mas a gente não inveja ninguém, a gente não agradece, a gente reclama, a gente lembra de quem fez mal a gente, mas a gente não lembra de alguém que fez alguma coisa incrível pela gente na última semana. Quando a gente vê dois macaquinhos, um coçando as costas do outro, a gente fala, que lindo, como eu queria ser assim. A única diferença que a gente tem para os animais é a capacidade de colocar sentimento nas relações, e a gente tira todos os dias esses sentimentos. A gente deixou de dar abraço, a gente deixou de dar beijo, a gente deixou de escutar as pessoas. A gente não se prepara e não prepara os outros. A gente vê um show de empresários dizendo, eu não vou treinar a equipe porque o turnover é muito alto. Se o meu funcionário vai ficar pouco tempo na minha equipe, se ele vai ficar uma semana trabalhando comigo, aquela semana tem que ser a melhor semana da vida dele. Porque se aquela semana for a melhor semana da vida dele, ele vai trazer resultados incríveis para a minha empresa. Perguntaram para o prefeito de Nova York na época, o Michael Bloomberg, se deveriam ter medo do atentado de novo, de um atentado terrorista. Ele falou, lógico que a gente deve ter medo. O problema é o que a gente faz com medo. Se a gente se preparar melhor, o medo cumpriu a sua missão. A tolerância, que está super em alta, eu tenho um capítulo do meu novo livro dedicado à tolerância, para a gente falar de liderança e não se aprofundar tanto na tolerância. Basicamente, o princípio da tolerância diz para a gente que a gente aprende muito mais com quem pensa diferente do que com quem pensa igual. É uma delícia conviver com pessoas que têm o mesmo time de futebol, que votam no mesmo candidato, que têm os mesmos gostos, que têm a mesma religião, mas a gente aprende muito pouco, porque aquelas pessoas pensam igual a gente. E, finalmente, o amor. A melhor definição de amor que eu escutei na minha vida é que diz que amar é a capacidade que a gente tem de fazer alguma coisa por alguém sem exigir algo em troca. Será que é o que a gente faz na vida da gente? Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá no fim da vida dela por que ela escolheu Calcutá na Índia, onde 99,6% da população era não cristã, ela era perseguida pelos hindus, pelo governo, até pelos fiéis que eram curados, depois achavam que era bruxaria. Ela tomou cusparada em praça pública, o templo dela foi incendiado 2 vezes e ela respondeu, meu filho, você acha que o bem que eu faço é para os outros? O bem que eu faço é para mim. Tem que me fazer bem. Eu não posso ser muito bom caráter, ou eu tenho caráter ou eu não tenho caráter. Eu não posso ter um cara que eu admiro porque ele é muito ético, né? Ou você tem ética ou você não tem ética. O exercício da liderança atual é a gente trabalhar esses conceitos se retroalimentando e voltar a entender que o óbvio precisa ser dito. A gente é preparado para superar quem veio antes da gente, a gente ocupa um cargo e a gente tem que ser melhor do que quem veio antes. A gente é avaliado o tempo inteiro. E a gente esquece de dizer sobre o óbvio. A gente esquece de cuidar das pessoas que estão próximas a gente. A gente começa a inverter essa lógica quando a gente faz como o Bernardinho disse, que para ele sucesso, para mim felicidade, é gostar mais do processo do que do resultado. A gente joga tudo para o resultado. A gente espera o final de semana chegar. A gente não dorme ansioso pelo dia da apresentação e da palestra, né? Porque a gente está esperando que aquilo aconteça. A gente espera aquela grande viagem, o dia que eu aumento. Tem gente que espera até ganhar na loteria, né? O Bernardinho falou sobre isso, sobre gostar mais do processo do que do resultado. E eu lembro bem de uma época em que o meu pai foi diagnosticado com câncer. E quando a gente recebeu o resultado da patologia do meu pai tinha um câncer irreversível, onde 100% da literatura médica dizia que meu pai ia morrer. Eu tinha 22 anos, estava abrindo minha primeira empresa com meu sócio Rafael, que está aqui, a grande paixão da minha vida, meu parceiro de vida, de tudo, né? E a única pessoa que eu podia compartilhar aquele momento era meu pai. Meu pai sempre foi um cara otimista, meu pai tinha falido, quebrado, perdido tudo, estava ferrado, mas ele continuava a acreditar. E eu falei, cara, eu vou contar para o meu pai que eu estou abrindo uma empresa com o meu grande amigo, a família toda, obviamente, né? Não tinha dado aquele apoio.
E eu recebi essa notícia que meu pai tinha 60 dias de vida. Naquele momento, com o médico, eu e minhas 2 irmãs, a gente tinha 2 opções. Ou a gente enterrava o papai, porque a gente sabia que ele ia morrer, 100% da literatura médica disse para a gente que a gente tinha conhecido o resultado, não tinha como mudar o resultado. A única coisa que sobrava para a gente era o processo. E a gente podia ter um outro caminho, que era transformar aqueles 60 dias que o médico deu para a gente nos mais incríveis das nossas vidas. A gente deu as mãos, eu e minhas irmãs, paramos de chorar, depois de uns 2 minutos de choro, e a gente decidiu que a gente ia transformar aqueles 60 dias nos melhores das nossas vidas. Para transformar um processo complexo, dolorido, como o Bruno falou aqui, né, complicado, em que a maioria das pessoas diz que é impossível ser ressignificado, você precisa criar um propósito. Propósito, que é a palavra na moda, como todo mundo diz, é alguma coisa que de forma proposital, impositiva, arbitrária, autoritária, você transforma em valor para a sua vida. É tão proposital, tão arbitrário, que a maioria das pessoas que estão na sua volta acham que você está maluco e saem fora, vão embora. Nosso propósito era transformar aqueles 60 dias mais incríveis das nossas vidas, e foram. E a gente definiu, num dia, como a gente ia mudar aquele processo. Quando a gente entrou no hospital no primeiro dia, para levar o papai para fazer uma bateria de exames, a gente viu que tinham mais de 40 pessoas esperando a gente no hospital, a família, os amigos. E se tinham aquele número de pessoas por causa do meu pai, tinha amor. Se tinha amor, a gente tinha que comemorar. E a gente decidiu que a gente ia comemorar todas as internações do papai, com festa. E não era uma festa qualquer, era uma grande festa. O papai foi internado 30 vezes. Foram 22 procedimentos cirúrgicos realizados no hospital, 5 comas, todos com festa. Meu pai, num dos comas, os médicos falaram que ele não tinha como sair, meu pai saiu, voltou para casa. E meu pai, no dia 27 de setembro de 2004, há 14 anos atrás, o meu pai acordou, deu parabéns para minha mãe e morreu. Meu pai morreu 8 horas da manhã, do dia do aniversário da minha mãe, e nesse mesmo ano, de noite, sabe o que a gente fez? Uma baita de uma festa. Eu escolhi o dia 27 de setembro para lançar o meu livro esse ano, meu segundo livro, Líderes, com uma grande festa surpresa para minha mãe na livraria. Porque o dia 27, além de ser o aniversário da mamãe, é o dia que a gente aprendeu que o processo é mais importante do que o resultado. O Renato mudou a vida dele numa segunda-feira, a gente joga nossas segundas-feiras fora. A gente tem 52 segundas-feiras no ano, o Renato mudou a vida dele numa segunda-feira. Mesmo tendo transformado os 60 dias com um papai incríveis, não tem um dia que eu não sinta saudade do meu pai. O médico deu para a gente, mais ou menos, de vida, o número de segundas-feiras que a gente tem por ano, 52. Vocês não têm direito de jogar fora uma segunda-feira da vida de vocês, nem uma terça, nem uma quarta. Um dia que você acorda com o propósito de mudar a sua vida ou de alguém, você muda. E o segredo para a gente fazer isso é fé. Para quem não gosta de falar de fé porque acha que tem a ver com religião, substitui por intuição. Intuição ou fé é a capacidade que a gente tem de esperar. A gente vive num mundo onde a gente vive na era do WhatsApp. No WhatsApp a gente não tem a capacidade de esperar. A gente está num mundo em que a gente confundiu informação com conhecimento. A gente achou que a gente tinha que ter muita informação. E pior, a gente achou que fazer caridade, filantropia era doar o que a gente tinha de sobra. Doar o que a gente tem de sobra é obrigação. Filantropia é doar o que a gente não tem. O que todos vocês gostariam de ter mais na vida de vocês, no dia de vocês? Tempo. A maior de todas as caridades que a gente pode fazer é doar o nosso tempo para entender o outro. E o exercício de liderança é o tempo que a gente doa para entender que o nosso mundo não é a referência de mundo. Que a gente precisa voltar a gostar de gente. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado. Valeu.